O Cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Bom, e as pesquisas para as eleições do próximo ano são os assuntos para o cafezinho de hoje com Mário Flávio. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Pois é, a gente teve acesso a duas pesquisas de consumo interno aí que foram feitas semana passada e que mostram um cenário bem favorável para o prefeito Rodrigo Pinheiro na busca para a reeleição. As duas pesquisas ele está lá como franco favorito, inclusive podendo faturar a eleição no primeiro turno. Lembrando que falta um ano ainda para a eleição, é muito tempo. Pesquisa é um retrato de momento e as pesquisas elas passam, né, por um processo de muito discreto pelos erros que tiveram em algumas eleições, né, principalmente, né, na última eleição presidencial, no primeiro turno, quando alguns institutos davam lá que o presidente Lula ganhava a eleição no primeiro turno e na verdade foi bem diferente, né, que Tarcísio de Freitas perdeu a eleição em São Paulo, ele ganhou, que o governador do Rio de Janeiro perdeu a eleição no Rio, ele ganhou também. Né, aqui em Pernambuco mesmo, que colocava a Marília Reis vencendo a eleição praticamente no primeiro turno, quando as urnas abriram, a diferença dela para a Raquel foi pouquíssima, né, muito baixa. Enfim, os números não bateram muito com os que foram para a realidade das urnas, mas, de fato, quando você tem institutos que fazem pesquisas independentes, né, para avaliar os cenários que a gente tem hoje, então, é um cenário que mostra, né, primeiro, que nas duas que eu vi, o prefeito Rodrigo, uma pesquisa ele tem mais ou menos 49% das intenções de votos e a outra ele tem 52%. Isso aí, né, quando tira os votos brancos e nulos, que são aqueles votos chamados válidos, aí o prefeito teria uma vantagem muito grande de vencer a eleição no primeiro turno. E quando você analisa toda a situação, né, Rodrigo Pinheiro com praticamente toda a Câmara Municipal em mãos, a possibilidade dele ir para um partido da base de Lula, que é muito bem avaliado na pesquisa também junto com a governadora Raquel. Ele é alinhado à governadora Raquel, com mais de 200 lideranças, né, que o governo tem hoje pelos bairros espalhados, pelos bairros e pela zona rural. E com a oposição dividida e fragilizada, então é um cenário muito tranquilo para uma reeleição dele, né, digamos assim. Agora, precisa melhorar questões pontuais, né? A questão da comunicação que a gente falou aqui semana passada, como o governo se comunica com a imprensa, é muito ruim. Precisa melhorar isso urgente e é uma estratégia do secretário de comunicação, não da equipe, né? Mas a gente espera que o pessoal reveja, isso é um ponto. E a questão da zeladoria da cidade, né? Que precisa ser melhorada no que diz respeito à infraestrutura, a questão de saúde também. Algumas decisões serem tomadas e depois acontecer o recuo, como a gente também explicou semana passada, mas de fato aqui do campo político, né, o governo articula bem. Por exemplo, né, não é fácil você manter uma base, por exemplo, de 20, 21 vereadores. Né, os vereadores reclamam uma questão pontual ou outra de algum secretário, mas eles poupam sempre o prefeito das críticas. Então ele vai mantendo essa boa relação com a Câmara, ele vai mantendo a boa relação com os partidos, ele vai atraindo no que chama a gravidade do poder para perto dele muita gente que tem potencial de voto, e com isso vai montando um cenário bem favorável, faltando um ano para a eleição. Na pesquisa mostrou que os candidatos de oposição, hoje, os que poderiam levar essa eleição para o segundo turno, de repente, poderiam até fazer um estrago na campanha de Rodrigo, seriam os ex-deputados Zé Queiroz e Eric Lessa. Zé Queiroz e Lessa aparecendo com números bem parecidos, mas quando os dois... Eu vi muita crítica, né? Os dois se uniram esse fim de semana que passou numa foto e num vídeo que gravaram. E os dois, não muito bem à vontade, principalmente o delegado Eric Lessa, que criticava muito as chamadas oligarquias, né, de Caruaru. Ele dizia que as oligarquias eram um atraso para a cidade. E aí criticava Tom Lingel, Zé Queiroz e os próprios Lira. E hoje, né, Lessa está se aproximando de uma chamada oligarquia dessa, talvez a maior de todas, né, que é Zé Queiroz, que governou a cidade por 4 anos e é o político mais longevo hoje em atividade. E a gente percebe que ele não fica muito à vontade quando os vídeos são feitos, né? Mas o fato é que parece que é o que resta à oposição, mas pode ser o começo, inclusive, de um fim, né? De repente, como explicar
um candidato que é petista de carteirinha, como é o caso do Zé Queiroz, e o outro que é bolsonarista, né, que é o caso do delegado Eric Lessa, numa mesma chapa. Então, as explicações, elas são muito ruins de você ficar dando na eleição, porque você acaba tendo no foco de um debate, uma discussão que você quer fazer, porque tem que estar explicando, né? E essa história que é pro Caruaru, é pelo povo, isso não cola, né, Laís? Verdade. A gente viu aí que o presidente Lula ganhou a eleição e até hoje pena pelas alianças que ele faz, né? E dificilmente vai ter essa votação de novo na próxima eleição, porque quando você ganha o pleito, que você faz uma frente muito ampla, as tendências, pensamentos, elas são muito variáveis. E aí tem gente, por exemplo, agora que está no mesmo palanque que defende a Palestina, tem gente que defende Israel, isso eu estou falando no âmbito nacional. E aí você acaba vendo que as divergências partidárias, elas acabam sobrepondo as opiniões, e isso vai gerando desgaste com o tempo. A gente sabe que isso vai acontecer porque as pessoas não vão mudar o pensamento. Elas podem fazer alianças programáticas, né? Mas mudar o pensamento, mudar o que elas pensam, é muito complicado, é muito difícil isso. Então vai ser bem complicado para eles, né, se explicarem, caso o Zé Queiroz seja candidato a prefeito e Eric Lessa o vice. E outro dilema que tem do Eric Lessa também é que ele é o segundo suplente de deputado estadual pelo PP. E se ele sai do PP para disputar essa eleição, e aí deputados do PP, o primeiro suplente for eleito, ele automaticamente perde a vaga, porque o mandato é do partido. Ainda tem esse dilema para ele. E o PP, que ele poderia levar para a base do prefeito Zé Queiroz, no candidato do ex-prefeito, se ele for candidato, dificilmente ele leva, porque hoje o partido é comandado aqui na cidade por Anderson Correia. Anderson Correia é um vereador que é da base do governo, pode até ter a vaga de vice ser dele também, né? O PP pode indicar essa vaga de vice. Então, é um vereador que está muito mais próximo do governo do que da oposição. E outro problema da oposição diz respeito ao campo conservador, que não consegue se unir, então não tem uma candidatura fixa ainda. Esse candidato pode ser o deputado federal Fernando Rodolfo, pode ser o ex-presidente da Embratur, Silvio Nascimento, mas nem eles conseguem se entender. Silvio Nascimento vai para um lado, Fernando Rodolfo vai para o outro. Então, fica essa divisão. Se Fernando Rodolfo for o candidato, parte dos bolsonaristas não quer votar nele. Se Silvio Nascimento for o candidato, é mais fácil atrair esse pessoal de Bolsonaro, mas, por outro lado, tem muita gente que está satisfeita com o Rodrigo Pinheiro. Então, não é uma conta fácil, né, Laís, para ser fechada. Então, por isso que eu digo, até escrevi hoje no meu blog, até o Eclipse, ele acabou ajudando o Rodrigo Pinheiro com um vídeo que um jovem fez aí de brincadeira, dizendo que o prefeito trouxe o Eclipse para a cidade, e o Eduardo Paes respondeu lá no Rio de Janeiro, que é o prefeito do Rio, e acabou gerando uma repercussão nacional, né, com vários canais. Depois o jovem explicou que foi uma brincadeira, só quem não tem bom senso que acha que não é. Mas, enfim, são essas coisas de redes sociais, né, que quem tiver o time, né, acaba se beneficiando. E aí o Rodrigo Pinheiro não foi nem ele, né, foi alguém que gravou, e como o prefeito do Rio de Janeiro acabou compartilhando e repercutindo, isso acabou sendo bom para ele. Por fim, saiu ontem uma pesquisa, mais uma no Recife, e o João Campos também numa situação muito parecida com a de Rodrigo Pinheiro, com 51% dos votos, então venceria também no primeiro turno. E o segundo colocado por lá foi o deputado estadual João Paulo, ex-prefeito do Recife, com 14%. Mas, teoricamente, o PT é da base de João Campos, já que o partido faz base da Frente Popular. Então, você veja que o principal adversário de João Campos hoje é um deputado dentro da própria base. E o PT não vai para uma aventura kamikaze dessa só para dizer que tem candidato por ter. Então, hoje, nessas duas cidades, né, a do Recife e a de Caruaru, a situação para os prefeitos, ela é, digamos assim, um pouco tranquila, né, porque o prefeito de Caruaru ele está aí com uma situação favorável. O mesmo vale para o prefeito do Recife, João Campos. E lembrando, né, que não é todo prefeito que tem essa vantagem, né, Mário? Tem muitos por aí que a gente vê que vai ser difícil se manter. Vai ser difícil se manter, né, Laís? Porque também depende da oposição. Por exemplo, Santa Cruz do Capibaribe. Lá é uma oposição muito forte, né? Inclusive, a Câmara Municipal, você tem uma ideia, ela é dividida em três. Tem a base do governo, tem a oposição e tem também os verdes, né? Que são... É uma oposição da oposição, né? Uma oposição da oposição. Então, lá, essa situação. E você, para ter uma ideia, até um ouvinte manda mensagem aqui, Mário, que é o Cadu, ele diz...
É engraçado nesse vídeo de Zé Queiroz e Lessa, quando Zé Queiroz diz, Caruaru tá, era como Luiz Gonzaga dizia, Caruaru tá a cara de Zé Queiroz, a cara de Eric Lessa. É pra pessoa rir. Como ele fica desconfortável, ele dá aquela risadinha, como quem diz, o que é que eu tô fazendo aqui? Aquela risada amarela feita por mim, É verdade, né? Como a Adelaide da música do João Penca. Pois é, então... as pessoas têm que se pensar mais quando elas forem fazer a aliança, sabe, Laís? Para não estar passando por esse tipo de constrangimento. E caiu na internet, meu amigo, eu acho que tudo na política é dinâmica, tem essa história, tudo, todo mundo pode mudar. Só que às vezes você tem uma opinião muito radical e quando você vai mudar é difícil de você explicar. É por isso que eu digo, tudo na vida, tudo, né? Na política, nos nossos posicionamentos, tudo tem que ser o copo não pode ser nem muito cheio, nem muito vazio. O copo tem que estar ali no meio, para que depois você não possa, com um copo cheio demais, derramar água, ou com um copo seco demais, você ficar com sede. Então, a vida da gente é assim, não só na política, não. Às vezes as pessoas têm um discurso radical, no momento daqui a pouco precisa mudar esse discurso e fica passando por esse tipo de perrengue, como está passando aí hoje a oposição do Caruaru. Muito bem, Mário, você fala mais sobre política dentro do Manhã Cidade, né? Isso mesmo, dentro do Manhã Cidade a gente vai falar sobre essas pesquisas também, né, sobre a situação de João Campos no Recife e outros assuntos. E às 11 horas da entrevista tem a gerente da GRE, a Ana Lúcia, vai estar aqui hoje batendo um papo com o professor Marco Aurélio. Muito bem, Mário. Obrigada.